Fala galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos aqui a um vídeo aqui no canal que hoje eu estarei resolvendo 11 questões para o concurso do CFO-CBMERS, tá? Lembrando que a banca no concurso de 2026 será o ERS, tá? Que também já foi a banca de concursos anteriores do CFO, tanto de 2021 como 2025, tá? Então eu peguei algumas questões interessantes que caíram nesses concursos e trouxe aqui a resolução para vocês, tá? Então eu peguei aqui 11 questões, porém a prova de vocês serão somente 10 questões, tá? Trouxe uma a mais aí como bônus, beleza? Bom, vocês vão vendo como é que vai se desenvolvendo a resolução. Eu não vou entrar fundo na matéria e sim vou me limitar apenas a explicar aquilo que é necessário para resolver a questão, tá? Sendo um pouquinho mais direto, mais focado mesmo em resolver a questão, beleza? Então fiquem aí com as resoluções das questões. Show? Beleza, galera? Vamos lá para a primeira questão, tá? A primeira questão diz assim: na tabela a seguir estão apresentados os salários pagos em um estabelecimento comercial e a quantidade de funcionários que recebe esses salários. E aqui tem a tabela. Aí que a questão pede: a média e a mediana desses salários são em reais, respectivamente. Então vamos lá. A questão pediu média e mediana, tá? Média e mediana é um conceito de estatística, tá? Que rapidamente a gente consegue explicar. Média, também conhecido como média aritmética, é o seguinte: é dado pela soma dos números dividido pela quantidade, tá? Soma dos n's dividido por n, que é a quantidade de números que eu tenho, beleza? A outra é a mediana. A mediana é o seguinte: é a soma dos termos centrais dividido por 2, tá? E aqui a mediana, o que tem que fazer primeiramente? Tem que colocar os termos, os números, em ordem. Então, do menor para o maior, e você olha quais são os termos centrais, tá? Nessa questão aqui, pelo visto, vai dar um trabalhinho em colocar tudo em sequência, tá? Mas tem uma formazinha de fazer isso sem colocar em ordem, tá? Primeiramente, tem que tomar cuidado também, tá? Se a quantidade de termos for ímpar, então a mediana vai ser o termo central, beleza? Então vou colocar aqui, ó. Se n é ímpar, então a mediana será o termo central. Como que a gente descobre quem é esse termo central? Sem precisar colocar todos os termos em sequência. Simples. A mediana vai ser o número que está na posição n sobre 2 mais 1. Beleza? No caso do n aqui, a gente vai descobrir ainda, tá? Que no caso é a quantidade de funcionários. Beleza? E se n for par, aí é outra história. Vai ser a soma dos termos centrais dividido por 2. Como que a gente descobre os termos centrais sem precisar colocar em ordem? Vai ser a soma do termo n sobre 2 mais a soma do termo que está na posição n sobre 2 mais 1. Tudo isso daqui dividido por 2. Beleza? Então vamos lá. A média, vamos começar pela média, tá? No caso aqui, o que a gente tem que pensar? Ó? 12 funcionários recebem salário de 1.500. 4 funcionários, 13.500. 3 funcionários, 4.200. E 1 funcionário recebe 10.400. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que somar todos os salários, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Vou colocar M de média é igual 12 funcionários recebem 1.500. Então, vai ficar 1.500 vezes 12, mais 4 funcionários recebem 3.500, mais 4 funcionários recebem 3.500. Então, vai ficar mais 3.500 vezes 4, mais 3 funcionários recebem 4.200. Então, vai ficar 4.500
10.200 vezes 3, mais apenas um funcionário recebe 10.400, tá? E aqui eu divido pela quantidade de termos, tá? Quantos termos eu tenho? Quantos termos eu tenho é a quantidade de funcionários. No caso aqui eu tenho 12, mais 4, 16, mais 3, 19, mais 1, 20. Então eu tenho 20 funcionários, beleza? Só fazer a conta. 1.500 vezes 12, ó. Para não ter que fazer uma conta muito grande, o que a gente vai pensar? 15. 15 é 3 vezes 5. 12. 12 é 3 vezes 4, tá? Então, 15 vezes 12, a gente pode botar como 3 vezes 3, que é 9, vezes 5 vezes 4, que é 20. Isso daqui vai dar 180, beleza? Então, 1.500 vezes 12, como eu omiti aqui 2 zeros, eu vou adicionar eles agora. 2 zeros, dá 18.000. Mais 3.500 vezes 4. Aqui, 4 vezes 5 dá 20, fica o 0, vai o 2. 4 vezes 3 dá 12, com 2, 14. Como eu deixei de colocar 2 zeros, eu adiciono eles agora. Adicionei 2 zeros, 14.000. Mais 3 vezes 4.200. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 4 dá 12. Como eu omiti os 2 zeros, eu vou adicionar eles agora. 12.600. Mais 10.400. Dividido tudo isso aqui por 20. Beleza? Aí não tem jeito, vai ter que cair para conta. A média, então, vai ser... A média, então, vai ser 0 mais 0 dá 0. 0 mais 0 mais 0 mais 0 dá 0. 4 mais 6 dá 10. Fica o 0, sobe 1. Tá? Isso aqui é só para não precisar montar aquela contona, tá? Tô fazendo aqui de cabeça rapidamente. 0 mais 2 dá 2, mais 4 dá 6, mais 8, 14. Com 1 que subiu, 15. Fica o 5 e sobe 1. 1 mais 1 dá 2, com 1, 3, com 1, 4, com 1 mais 1 que subiu, 5. 55.000 dividido pela quantidade de funcionários, que é 20. 0, corta com esse 0 aqui, e aí vai ficar 5.500 dividido por 2. 5.500 dividido por 2 vai dar 2.750. Esse é o resultado da média. Agora, a mediana. Eu falei o seguinte, se a quantidade de termos for ímpar, ele vai ser o termo que está na posição n sobre 2 mais 1. Só que aqui a quantidade é par, porque a gente tem 20 funcionários. Então, eu vou usar daqui, ó. Isso daqui é só para não precisar colocar todos eles em ordem, tá? Então, agora fazendo a mediana, eu vou chamar de ME, tá? Como é par, então vai ser o termo que está na posição n sobre 2 mais o termo que está na posição n sobre 2 mais 1, tudo isso daqui dividido por 2, tá? Quem é n? N são os 20 funcionários. Então, é o termo que está na posição 20 sobre 2, mais o termo que está na posição 20 sobre 2, mais 1. Tudo isso aqui dividido por 2, beleza? Então, olha só, vai ficar 20 sobre 2 é o termo que está na posição, então, 10, mais 20 sobre 2, 10 mais 1, termo que está na posição 11. Tudo isso aqui dividido por 2. Ou seja, vai estar o termo que está na posição 10, mais o termo que está na posição 11, dividido por 2. Se a gente for colocar em ordem aqui, a gente vai perceber, ó, que como 12 funcionários recebem 1.500,
o número que está na posição 10 vai acabar sendo o 1.500. E o número que está na posição 11 também vai acabar sendo o 1.500. Beleza? Então vai ficar 1.500 mais 1.500, 3.000 dividido por 2. O resultado dá 1.500. Beleza? Esse daqui é a mediana. Tá? Então, 2.700 é a média e 1.500 é a mediana. Alternativa letra C. Show? Beleza, galera? Vamos agora para a segunda questão, tá? A questão aqui foi do ano de 2025, esse ano aqui. E diz assim, na sentença, y igual a módulo de x menos 3, mais módulo de x mais 5, x é um número real, sendo x entre 0 e menos 5. O valor de y é... Tá, vamos lá. Primeiramente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que separar esses módulos aqui, tá? Quais módulos? Módulo de x menos 3, tá? Que a gente vai chamar de 1. E o outro módulo, que é x mais 5, que a gente vai chamar de 2, beleza? Então, olha só. Módulo, basicamente, é uma distância, tá? E se você for pensar dessa forma, a gente entende por que o módulo nunca pode ser negativo, tá? Porque ele é uma distância. Então, olha só. Para a gente prevenir que esse módulo nunca vai ser negativo, a gente vai ter que fazer umas análises bem rapidinho nele, tá? Que é o seguinte, ó, olhando para a primeira é x menos 3, né? Módulo de x menos 3. É o seguinte, vamos abrir aqui o parênteses. Esse módulo aqui de x menos 3, ele vai ser positivo, ou seja, ele vai ser o que está dentro x menos 3, se isso daqui for maior ou igual a zero, beleza? E vai ser negativo, ou seja, o oposto do que está aqui dentro, menos x mais 3, se o que está aqui dentro for menor que zero, tá? Então, ele vai ser o que está dentro, se o que estiver lá dentro for positivo, tá? Ou igual a zero, ou a gente vai trocar o sinal se o que estiver lá dentro for negativo. Como a gente não sabe o valor de x, a gente vai ter que fazer as análises, beleza? Então, olha só, aqui a gente vai descobrir, então, olhando para essa primeira equação aqui, quando que a gente vai usar a primeira equação? Qual é a primeira equação? X menos 3, tá? Como que a gente vai fazer isso? Passando o menos 3 para a direita. Então, vai ficar x maior ou igual a 3, beleza? Então, eu vou usar o módulo positivo se o valor de x ele for maior ou igual a 3, beleza? Só que olha só o que a questão falou. Olha só o que a questão falou. Que x ele é menor que 0 e maior que menos 5. Então já pode garantir que o valor de x para a questão ele nunca é positivo, tá? Ele nunca vai ser maior ou igual a 3, tá? Então agora a gente vai descobrir quando que a gente vai usar a segunda equação, a de baixo, tá? Como que a gente vai descobrir isso? Passando o mais 3 lá para a direita, tá? Então vai ficar menos x, passando o mais 3 para a direita, troca o sinal, menor que menos 3. Multiplicando ambos os lados por menos 1, x menor que 3. Ou seja, o x, para a gente usar agora essa equação aqui, o x ele tem que ser menor que 3, tá? E olha só a questão disse, que o x ele é menor que 0, tá? O x menor que 0, ele já é menor que 3. Então, a gente já sabe que a gente vai usar essa equação aqui, beleza? Show! Vamos para a segunda agora, a segunda equação, que é módulo de x mais 5. A gente vai abrir o mesmo parênteses, tá? É o seguinte, o módulo, ele vai ser o que está ali dentro. O que está ali dentro? X mais 5. Quando isso daqui for maior ou igual a zero. A gente vai inverter o sinal se o que está lá dentro, menos x menos 5, for menor que zero. Beleza? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima,
tá? A gente vai fazer uma análise de quanto que a gente vai usar cada equação. Então, passando o 5 para o outro lado, para a direita, vai ficar x maior ou igual a menos 5. Beleza? E aqui a gente já pode até já afirmar que a gente vai usar essa equação daqui de cima. Tá? Por quê? Olha só o que a questão deu. X está entre 0 e menos 5. E olha só a restrição aqui de quanto que a gente vai usar essa equação aqui. Quando x for maior ou igual a menos 5. No caso da questão, que a questão deu, x ele é maior que menos 5. Tá bom? Aqui de baixo nem vou fazer análise, tá? Porque a gente já sabe que a gente vai usar essas equações aqui. Show? Agora a gente pode voltar para a equação e reescrever ela da seguinte forma. Y, em vez de a gente colocar módulo de x menos 3, a gente vai colocar menos x mais 3. Mais, em vez de a gente colocar módulo de x mais 5, a gente vai colocar x mais 5. X mais 5. A gente vai somar. Menos x mais x dá 0. Vai ficar 3 mais 5, 8. Beleza? Alternativa, letra B. Vou colocar aqui. Beleza, vamos lá. Terceira questão, também do ano de 2025. Uma fábrica com 20 funcionários que trabalham 8 horas por dia produz 4.000 uniformes por mês. Com o intuito de produzir 9.000 uniformes por mês, foram contratados mais 16 funcionários que têm a mesma eficiência dos outros. Isso é, cada um produz a mesma quantidade de uniformes por hora de trabalho. Para produzir essa nova quantidade de uniformes, a equipe dos 36 funcionários deve trabalhar diariamente, no mínimo, o seguinte número de horas. Então, beleza. Questão de regra de 3 compostas. O que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, colocar tudo em ordem as informações. Tá? Ele falou o seguinte, que antes, trabalhadores trabalhavam quantos? 20 funcionários. Quantas horas por dia? 8 horas por dia. E botar assim, ó, produzem 4.000 uniformes. Só que agora ele quer aumentar, né? Então eles vão produzir agora 9.000 uniformes. Vou colocar aqui, ó, 9.000 uniformes. Foram contratados mais 16 funcionários. Então ele já tinha 20 funcionários, agora contratou mais 16. Ele tem no total 36 funcionários, beleza? E aqui eu vou colocar de X, que é justamente o que ele quer saber. Quantas horas por dia, agora, esses 36 funcionários devem trabalhar. O que vai fazer? Primeiramente, o que a gente quer saber é X, né? Então a gente vai fixar a hora por dia, beleza? E a gente vai fazer uma análise das grandezas que a gente tem. Se elas são inversamente ou diretamente proporcionais, tá? Com o seguinte exemplo, cara. Se eu tenho mais trabalhadores trabalhando para produzir a mesma quantidade, eu vou precisar de mais ou menos horas de trabalho por dia. Eu vou precisar de menos horas, porque eu tenho mais trabalhadores, consequentemente eu vou precisar de menos horas de cada trabalhador. Beleza? Então a setinha aqui, ó, tá no inverso, tá? Se a seta foi no inverso, então eles são inversamente proporcionais, tá? Coloco o izinho aqui de inversamente. Segundo grandeza, se eu boto essa galera para trabalhar mais horas por dia, eu vou conseguir produzir mais ou menos uniformes. Eu vou conseguir produzir mais uniformes, tá? Então, mais horas, mais uniformes. A setinha aqui é na mesma direção. O que diz que eles são diretamente proporcionais, beleza? Então, olha só, o que vai colocar? A gente quer saber X, né? Você vai colocar aqui, ó. 8 está para X. Bota igual, aí a gente faz o seguinte. Aquelas que são diretamente proporcionais, coloca na mesma ordem e razão, tá? 4.000 para 9.000. E multiplica. Agora,
As que são inversamente, você inverte. Tá? Era 20 para 36, inverteu, ficou 36 para 20. E agora não tem erro, só fazer a multiplicação, tá? Mas antes a gente vai cortar um monte de número aqui, tá? 0, 0 e 0, vamos cortar tudo. 24 a gente pode simplificar. Dividindo aqui em cima por 4, fica 1. Dividindo 20 por 4, fica 5. Dividindo 9 por 9, fica 1. Dividindo 36 por 9, fica 4. Ou seja, agora a gente vai ficar com 8 sobre x é igual a 4 sobre 5. E agora a gente só faz a multiplicação cruzada. Beleza? 4 vezes x, 4x, é igual a 5 vezes 8, 40. Passando 4 dividindo, x vai ficar como 40 sobre 4, x é igual a 10. Beleza? Então, eu vou precisar agora que esses trabalhadores trabalhem 10 horas por dia. Alternativa letra A. Bom, vamos lá. Quarta questão agora no ano de 2021. Diz o seguinte: considere os retângulos congruentes abaixo, graduados com a mesma escala e os 4 polígonos destacados. 1, 2, 3 e 4. 3 deles têm a mesma área. Então, tem aqui as figuras que a questão falou. O polígono de área diferente é... Então, o que a gente vai ter que fazer, cara? Primeiramente, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar cada unidade, como a questão não disse pra gente, ela falou que está graduado na mesma unidade, mas já não disse qual é essa unidade. A gente vai fazer o seguinte, que cada unidade dessa equivale a 1, beleza? Então, se a gente for contar, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui está graduado em 10. Beleza? E vamos dizer que a base aqui do nosso recipiente vale 1. Como a questão não disse, a gente pode colocar, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A área de cada figura. Beleza? Então, vamos lá. Ó, esse líquido aqui, ele vale quanto de altura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou botar aqui a área 1. Aqui é um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. Beleza? Então, a base é 1 vezes a altura, que é 6. Tá? Então, a área vai ficar 6 vezes 1, que é 6 unidades de medida ao quadrado. Beleza? A gente não sabe qual é essa unidade, coloca 1. Beleza? Então, a área 1, 6 unidades de medida ao quadrado. A área 2 vai ser o seguinte. Aqui é um trapézio. Área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso daqui sobre 2. Qual é a base maior? A base maior é essa base aqui, ó. Beleza? Quem já pode até dar medida, olha só. Se a gente for olhar para a figura passada, que valia 6, comparando com ela, a figura 2 é uma unidade acima, né? Então aqui vale 7. Beleza? E a base menor? A base menor a gente conta. 1, 2, 3, 4. Tá? Então a base menor vai valer 4. E a altura da figura é justamente 1, que foi que eu chamei a base ali. Beleza? Então, substituindo tudo. Base maior é 7. Mais base menor, que é 4. Vezes a altura, que é 1. Tudo isso aqui dividido por 2. 7 mais 4 dá 11. Vezes 1 é 11. Dividido por 2. Isso aqui vai ficar 5,5 unidades de medida ao quadrado. A gente ainda não consegue matar a questão. A gente vai ter que fazer mais uma área aí, tá? Então, a área da terceira figura vai ser também um trapézio,
tá? Em que a base maior vai valer 10, a base menor vai valer 2. Então vai ficar 10 mais 2, vezes a altura, que é 1, dividido por 2. Isso aqui vai dar 12 sobre 2, resultado 6, unidade de medida ao quadrado. Aqui a gente já pode matar a questão. Por quê? A questão disse que 3 desses polígonos têm a mesma área. Um polígono tem área diferente. A gente já achou 2 polígonos com a mesma área, que é o primeiro e o terceiro. Se a gente for achar o quarto polígono, com certeza vai ser 6 unidades de medida ao quadrado, tá? Portanto, aqui, o polígono que tem área diferente é o 2, que é esse daqui, beleza? Alternativa da letra B. Tranquilo? Que tem 5,5 unidades de medida ao quadrado. Show? Vamos para mais um. Beleza, galera? Vamos agora para a quinta questão, também de 2021. As ondas eletromagnéticas do satélite S, que gira em torno da Terra, atingem toda a calota esférica definida pelo arco PQ, conforme representado abaixo. O ponto O é o centro da Terra e B indica a posição do observatório do satélite no momento em que SM é igual a MO, que é igual a R. Tá? Então, primeira informação aqui, SM igual a MO. Quem é SM? SM é igual a MO, que é igual a raio. Então, eu já vou marcar aqui, ó, como eles sendo iguais. A questão que é, sabendo que o cosseno de BOS é igual a 0,76, a distância BS é igual a... A distância BS, a gente vai ter que criar ela aqui. Então, BS. A questão, como ela deu cosseno, já é uma dica do que a gente tem que fazer, tá? Que é usar a lei dos cossenos. Então, como é que vai ficar aqui a lei dos cossenos? Tá? E quem é o ângulo, né? BOS. Esse ângulo aqui, ó. Esse é o ângulo BOS. Então, olha só, como vai ficar a lei dos cossenos aqui? Vai ficar SB ao quadrado, tá? Lembrando que SB é o lado oposto ao ângulo BOS, é igual a SO. SO, ele vale 2 vezes o raio. Então, vai ficar 2R ao quadrado mais BO, que vale o raio, beleza? Então, vai ficar R ao quadrado menos 2 vezes SM menos 2 vezes SO, que é 2R, vezes BO, que vale R, vezes o cosseno de BOS. Beleza? Já vou substituir aqui, ó, cosseno de BOS é 0,76. 0,76. Tá? Então vai ficar SB ao quadrado é igual 2R ao quadrado, 4R ao quadrado, mais R ao quadrado, menos 2 vezes 2R vezes R, vai ficar 4R ao quadrado vezes 0,76. Então, ajeitando aqui, SB ao quadrado é igual 4R ao quadrado mais R ao quadrado, 5R ao quadrado, menos 4R ao quadrado vezes 0,76. Aqui a gente vai ter que fazer, né? 4 vezes 6 vai dar 24, fica o 4, vai 2, 4 vezes 7, 28, mais 2, 30, fica o 0 e vai o 3. 4 vezes 0 dá 0, mais 3 fica o 3, tá? Só toma cuidado com a vírgula fica aqui, beleza? Então isso aqui vai ficar, colocando o R ao quadrado em evidência, vai ficar SB ao quadrado igual R ao quadrado em evidência, que multiplica o primeiro, que é 5, menos o segundo, que é 3,04. Tranquilo?
aqui a gente vai ter que fazer essa subtração. 5 menos 3,04. Vai ter que pedir emprestado, né? Pede emprestado por 5, vira 4. E aqui vira 10. Pede emprestado, vira 9. E o 10 vem para cá. 10 menos 4 é 6. 9 menos 0 é 9. 4 menos 3 é 1. E a vírgula fica aqui. Então, SB ao quadrado vai ficar igual R ao quadrado vezes 1,96. Extraindo a raiz quadrada em ambos os lados, a gente vai ter o seguinte. Raiz quadrada de SB ao quadrado fica SB é igual a raiz quadrada de R ao quadrado vezes 1,96. R ao quadrado já fica R, né? E 1,96, só de pensar, a raiz quadrada de 196 é 14. Então, de 1,96 vai ficar 1,4, tá? Só ajeitar aqui, 1,4 R. Alternativa, letra C. Tranquilo? Vamos lá para mais uma. Vamos lá para a questão 6 do ano de 2025. Um semicírculo alfa de diâmetro AB contém um círculo beta de diâmetro CD, conforme ilustra a figura. Sabe-se que CD é a flecha do arco ACE, que AB e AE medem 20 centímetros e 16 centímetros, respectivamente. Então, aqui eu já vou marcar os 20 centímetros e os 16 aqui. E que a área do semicírculo alfa é igual a x. Então, vamos colocar aqui, ó, alfa, área de alfa é x. O valor de x, tomando a área do círculo beta, como unidade, é igual a. Tá. Então, o que ele quer? A área de x, né, que é o semicírculo de diâmetro AB, em relação ao círculo de diâmetro CD, que é esse círculo aqui, ó, rachurado. Tá? Primeira coisa, a gente consegue achar a área de alfa, tá? Que no caso é x, né? Como? A área de um círculo é πr ao quadrado, tá? Então vai ficar π vezes o raio do semicírculo AB, que o raio vai ser metade do diâmetro, né? O diâmetro é 20, metade de 20 é 10. Vezes 10 ao quadrado. Só que aqui a gente vai dividir por 2, porque é um semicírculo, não é um círculo completo. Então a gente divide por 2, tá? Então vai ficar 100 ao quadrado. Então vai ficar 10 ao quadrado é 100. 100π dividido por 2, isso aqui vai dar 50 π. Como está em centímetros, centímetros ao quadrado. Só que olha só, a questão não termina. Porque se ele só pedisse qual é o valor da área alfa, né? Que no caso que a gente achou que x é igual a 50π centímetros quadrados, a questão já encerra por aí. Só que ele quer tomando a área do círculo beta como referência, né? Como unidade. Então, a gente vai ter que achar qual é a área do círculo beta que tem diâmetro CD. Como que a gente vai fazer isso? Olha só. Vou fazer o seguinte. Deixa eu recortar. Eu vou fazer o seguinte. Vou recolocar a imagem aqui para a gente mudar ela. Ó, a gente já sabe que de A até esse ponto aqui, a gente pode entender, por mais que a questão não fale, que aqui é o centro do semicírculo, tá? Então, vou chamar isso aqui de O. Então, a distância de A a O é o raio que mede 10, tá? Aqui é o ângulo de 90 graus. De A até E vale 16. Aqui a gente pode entender também como um centro, só que agora desse arco a E, tá? Desse arco aqui.
Beleza? Então, se de A até E vale 16, de A até esse ponto aqui, que é D, vai valer 8. Beleza? A gente formou aqui um triângulo retângulo, né? Isso aqui não é um triângulo retângulo qualquer, triângulo pitagórico, né? Só que é 3, 4, 5 multiplicado por 2, tá? Aqui é 5 multiplicado por 2 dá 10, aqui 4 multiplicado por 2 dá 8, e aqui é 3 multiplicado por 2, que fica 6, tá? Então, que segmento é esse daqui? É o segmento OD. O segmento OD vale 6. Quem a gente quer descobrir? Esse segmento aqui, ó, de C até D, que é o diâmetro. Tá? Se a gente acha o diâmetro, a gente acha o raio, com o raio a gente acha a área. Então a gente quer achar o segmento CD. Só que olha só, esse segmento aqui, ó, é de C até O, é o raio do semicírculo alfa, né? Que vale 10. Então a gente pode colocar aqui, ó, de C. Então a gente pode colocar aqui, ó, de C até O, ele vai valer o raio. Então CD vai ser a diferença de CO, ó, de CO, que mede 10, menos DO, que mede 8. Se eu retiro esse segmento, eu fico com o segmento CD. Beleza? Então, CD ele vai valer 10 menos 6, que é 4 centímetros. CD é o diâmetro. Então, o raio de alfa, o raio de beta, ele vai valer metade do diâmetro, que é 2. Ou seja, a área de beta, ele vai valer πr ao quadrado. Π vezes o raio, que é 2 ao quadrado, vai ficar 4. 4π centímetros quadrados. Aí, olha só. A gente quer achar a área de alfa, que é x, tomando a área de beta como referência. Para fazer isso, é só a gente pegar a área de alfa e dividir pela área de beta. Então, eu vou pegar alfa e vou dividir a área de alfa e vou dividir pela área de beta. Área de alfa, 50π. Área de beta, 4π. Π corta com π, dividindo ambos os lados por 2, aqui fica 25 e aqui fica 2. 25 dividido por 2, 12,5. E esse é o resultado, tá? A alternativa é a letra D. Beleza? Vamos lá para mais uma questão. Beleza, galera? Vamos lá. 7ª questão, 2025. Considere o seguinte sistema de equações lineares, sendo K uma constante real. Então, deu aí o sistema. Esse sistema apresenta uma única solução. O conjunto de todos os valores reais que a constante K pode assumir é. Então, informação importante. Ele falou que o sistema apresenta uma única solução, tá? E deu o sistema aí pra gente. Uma coisa que a gente pode fazer com esse sistema é escrever ele como produto de matrizes, tá? Então, a gente pode escrever esse sistema como produto de matrizes. De qual forma? Vai ser a matriz dos coeficientes vezes a matriz das incógnitas igual ao resultado, tá? Então, olha só. Quem são os coeficientes nessa primeira equação aqui? 1, K e menos 2. Então, vou colocar, ó, 1, K e menos 2. Na segunda equação, 1, 1 e 1. 1, 1 e 1. E na de baixo, 1, menos 1 e menos 1. 1, menos 1 e menos 1. Isso daqui é a matriz. Essa matriz vai multiplicar a matriz dos coeficientes. Essa matriz vai multiplicar a matriz das incógnitas. Quais são as incógnitas? X, Y e Z. Tá? Então, vai ser uma matriz com
3 linhas, x, y e z. Uma coluna. Igual ao resultado. Qual é o resultado? 1, 2 e 3. Também uma matriz com 3 linhas e uma coluna. Aí olha só, ele falou que o sistema apresenta uma única solução. Para que o sistema apresente uma única solução, o determinante da matriz dos coeficientes tem que ser diferente de zero. Então, det tem que ser diferente de zero. E é aqui que vai matar a questão. Tá? A gente vai ter que fazer o determinante da matriz dos coeficientes, que é essa daqui, ó. Essa daqui é a matriz dos coeficientes. Tá? Vou montar o determinante. 1k menos 2. 1 e 1. 1 menos 1 e menos 1. E aqui tem as formas de resolver. A mais comum é resolver por Sarri, que é repetir nas duas primeiras colunas e faz a multiplicação na diagonal. O método que eu vou resolver, para mim, é o mais prático. Tá? Também é por Sarri, mas eu não vou precisar repetir as duas primeiras colunas. Tá? Geralmente usa-se poucos aqui, porque precisa ficar atento na forma de fazer a multiplicação. Mas eu acho essa forma aqui mais rápida de fazer. Só tem que tomar cuidado para não virar um embololô, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Vai começar multiplicando a diagonal principal. Nesse sentido aqui. Então, 1 vezes 1 vezes menos 1, menos 1. Agora, sobe uma diagonal. K vezes 1 vezes 1. Multiplica aqui. K vezes 1 vezes 1, mais K. Agora, desce uma diagonal. Menos 1 vezes 1 e pego o menos 2 aqui, ó, multiplicando. Tá? Então, isso aqui vai ficar mais 2. Beleza? Agora, o que faz? Multiplica no sentido da diagonal secundária. Só que aqui que tem que tomar cuidado, tá? Por quê? Todo resultado que a gente achar, a gente vai trocar o sinal. No caso, vai ficar menos 2 vezes 1 vezes 1, menos 2. Troca o sinal, mais 2. Pula, sobe uma diagonal. K vezes 1 e pega o menos 1 aqui, ó. Então, K vezes 1 vezes menos 1, menos K. Troca o sinal, mais K. E agora, desce uma diagonal. 1 menos 1 vezes 1 vezes 1. Vai ficar menos 1, troca o sinal. Vai ficar mais 1. Tudo isso daqui tem que ser diferente de zero, beleza? Fica um esqueminha mais feio, tá? Mas pra mim é a forma que fica mais simples de fazer. Beleza? Só somar agora. Menos 1 mais 1 dá 0. Vai ficar K mais K, 2K. 2 mais 2, mais 4. Diferente de 0. Passo 4 para o outro lado. 2K, diferente de menos 4. Divide tudo por 2. K tem que ser diferente de menos 2. Então, para que o sistema apresente uma única solução, o K ele tem que ser diferente de menos 2, alternativa D. Tranquilo? Bom, vamos lá, pessoal. Oitava questão, que diz assim. Na figura seguinte está representado um tronco de pirâmide hexagonal regular de bases paralelas, com a aresta da base maior, a aresta da base menor e a altura, medindo respectivamente 4, 2 e 9. Aí ele vai pedir o volume desse tronco em centímetros cúbicos, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, vou trazer essa imagem para cá, ó. E a dica é completar essa pirâmide aqui. Por quê? Tem propriedades envolvendo essas pirâmides. Então, como é que a gente ficou? A gente ficou com, basicamente, duas pirâmides, tá? Uma pirâmide maior, que é o tronco,
mais a pirâmide menor, que é essa pirâmide aqui, ó. Beleza? E o que a gente tem? A altura do tronco 9, a aresta da pirâmide maior 4 e a aresta da pirâmide menor 2. Tá? A gente tem uma propriedade envolvendo duas pirâmides semelhantes, tá? Que é o seguinte: a razão dos volumes é igual ao cubo da razão de semelhança. O que é essa razão de semelhança? Basicamente, a razão de segmentos lineares. Então, se eu pego, por exemplo, a aresta da base da pirâmide menor e divido pela aresta da base da pirâmide maior, isso é a razão de semelhança, tá? Qualquer segmento que ocupa o mesmo lugar, tá? Se eu pego a altura e divido pela altura da pirâmide maior, isso daí é a razão de semelhança. Tranquilo? Então, vamos lá. K, então, é a aresta da pirâmide menor, 2, dividido pela aresta da pirâmide maior, 4. Isso daqui vai dar 1 sobre 2, beleza? Então, vou substituir aqui, ó. Volume 1, que é o volume da pirâmide pequena, volume 2, que é o volume da pirâmide maior, é igual a 1 sobre 2 ao cubo. Beleza? Então vai ficar volume 1 sobre volume 2 é igual a 1 sobre 2 ao cubo, vai ficar 1 sobre 8. Beleza? O que eu faço aqui agora? Vou passar o volume 2 multiplicando, tá? No outro lado. Para quê? Para obter o volume 1 em relação ao volume 2. Então, o volume 1 vai ficar 1/8 do volume 2, tá? Relação importante. Por quê? Só não se esquecendo que a questão quer saber. Ela quer saber o volume do tronco, tá? O volume do tronco, que é esse volume aqui. Se a gente for olhar para a figura, como é que a gente consegue obter esse volume do tronco, tá? O volume do tronco, ele vai ser basicamente o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Então, da pirâmide grandona, eu vou retirar essa pirâmide aqui, ó. Tá? E aí eu vou ter o volume do tronco, tá? Então, vamos lá. Vai ser a pirâmide maior, que vale V2, menos o volume da pirâmide menor. Que a gente achou uma relação, que vale 1/8 do volume da pirâmide maior. 1/8 de V2. Vai ficar assim, tem que fazer um MC, né? Ou a gente pega esse 8 aqui, multiplica aqui em cima e depois a gente soma com V2, tá? 8 vezes V2, 8V2, menos V2, embaixo vira o denominador, que é 8, tá? Isso daqui vai ficar 7V2 sobre 8. Isso daqui é o volume do tronco, tá? Que é V2 dividido por V8. Beleza? Então, para a gente achar o volume do tronco, a gente precisa saber qual é o volume da pirâmide maior, né? Volume de pirâmide. Volume da pirâmide é área da base vezes a altura dividido por 3. Beleza? Qual é a base da pirâmide? A base é um hexágono. Beleza? Um hexágono de aresta 4. E aí, vamos lá. Área de um hexágono. Você pode pensar o seguinte. Dentro do hexágono cabem 6 triângulos equiláteros. Então, só você pegar a área de um triângulo equilátero e multiplicar por 6. Ou você pode ir, quando você fazer essa multiplicação, vai gerar o seguinte. Ele é 3 vezes aresta ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Tá? Vezes a altura. Bom, vamos pensar. Ele deu pra gente a altura do tronco, né? Que mede 9. Então, a
altura desse tronco aqui mede 9, tá? A altura da pirâmide pequena, vou chamar de H, beleza? E essa daqui é a altura da pirâmide maior. Aí lembra lá da razão de semelhança? A razão de semelhança, ele é 1:2. O que isso me diz? Que qualquer segmento que eu pegue da pirâmide maior sempre vai valer o dobro da pirâmide menor, tá? Ou o contrário, qualquer segmento da pirâmide menor vai valer sempre a metade do segmento da pirâmide maior. Então, vamos pensar o seguinte, a altura do tronco é 9. Para o segmento, no caso a altura da pirâmide menor, valer metade do segmento, que no caso é a altura da pirâmide maior, a altura da pirâmide maior tem que valer 18, beleza? Para quê? Para que a altura da menor vale 9, tá? E assim fica, ó. 18, qual é a metade de 18? 9. A altura da pirâmide maior é o dobro da pirâmide menor, beleza? Então a altura da maior é 18. O que a gente não pode esquecer? De dividir isso aqui por 3, tá? Lembrando que eu tô querendo achar aqui, ó, V2, tá? Tô querendo achar V2. Beleza, vamos substituir aqui, ó. L ao quadrado, tá? Vou só fazer uma multiplicação aqui. L ao quadrado. Quem é L? É a aresta da pirâmide maior, que é 4. 4 ao quadrado, 16, tá? E aí eu vou simplificar aqui, ó. Dividindo por 2, 16, fica 8, tá? E aqui, ó, vai ficar 3 vezes 8, 24, vezes raiz de 3, vezes 18, tudo isso aqui dividido por 3, tá? Dividindo aqui, ó, por 3, o 24, aqui fica 8, beleza? E aí vai ficar 8 vezes 18, raiz de 3. Não vou multiplicar ainda não, tá? Esse daqui é o quê? V2, tá? Achamos o volume da pirâmide maior. Só que a gente quer o volume do tronco. A formazinha que a gente achou, ó, volume do tronco, é o quê? 7 vezes V2 dividido por 8, tá? Então vamos lá. 7 oitavos vezes V2, que é 8 vezes 18 vezes a raiz de 3, tá? Por isso que eu não multipliquei. Por quê? Vou conseguir cortar o 8 com esse 8 aqui, beleza? E aí vai ficar só 7 vezes 18 vezes raiz de 3. Só fazer a multiplicação agora. 7 vezes 8, 56. Aqui vai 5. 7 vezes 1 dá 7, com 5, 12. Então, o resultado é 126 vezes raiz de 3. A alternativa é a letra B. Vamos lá, nona questão vai dizer o seguinte. Em um jogo, as crianças A e B utilizam um dado cúbico não numerado, com 2 faces pretas e 4 vermelhas, como ilustra a imagem. Então, tá aqui o dado. Quando o dado é lançado, cada face tem a mesma probabilidade de ficar virada para cima. Sendo essa face sorteada, observe as seguintes regras do jogo. Se a face sorteada for preta, apenas A ganha 2 pontos. Se a face sorteada for vermelha, apenas B ganha 1 ponto. E vence o jogo a criança que primeiro somar exatamente 4 pontos. Aí o que a questão quer? A probabilidade da criança B ganhar, tá? Lembrando que a criança B, ela está associada à face vermelha, tá? E ganha apenas 1 ponto se cair na face vermelha, beleza? Então vamos pensar o seguinte, para que a criança B ganhe, a gente tem 2 formas, tá? De socorrer. Primeira forma é o seguinte, é cair a sequência vermelha, depois jogar o dado de novo, cair vermelho, jogar de novo, cair vermelho e por último, cair vermelho. Por quê? Porque cada face vermelha que cai é 1 ponto, né? E vence a criança que somar 4 pontos, tá? Então, isso daqui é uma forma. A segunda forma é o seguinte,
em uma dessas jogadas, cair a face preta, mas por último cair a face vermelha. Por quê? Olha só, vamos supor que na primeira jogada caiu a face preta. Caiu a face preta. Como é que eu faço agora para a criança B ganhar? Tem que cair 4 vezes agora a face vermelha. Vermelha, vermelha, vermelha e vermelha. Tá? Porque se cair em algum desses aqui, ó, se cair, por exemplo, aqui, preta, a criança A ganhou. Porque cada preta é 2 pontos para a criança A. Beleza? 2 pontos para a criança A e ela fez 4 pontos e ganhou o jogo. Tá? Então aqui tem que ser vermelho também. Outra forma é cair vermelho aqui, preto, vermelha, vermelha e vermelha. Outra forma, cair vermelha, vermelha, preta, vermelha e vermelha. Tá? Esse preto ele vai ficar basicamente permutando. E tem mais uma forma, que é caiu vermelho, caiu vermelho, caiu vermelho, caiu preta e caiu vermelho. Tá? E só. Aqui não pode cair preta. Tem que cair vermelha no último. Porque se caiu preta, a criança A ganhou. Então aqui tem que ser vermelho. Beleza? Então esses são os casos que a criança A pode ganhar. Perdão, que a criança B pode ganhar. Então vamos lá. Vamos para o primeiro caso. Tá? Vamos para o primeiro caso. Qual é a probabilidade da criança B ganhar utilizando o primeiro caso? Primeiramente, o que é probabilidade, né? Probabilidade é um número associado a uma chance de ocorrer algum evento. No caso aqui, o evento é o quê? Cair, vou botar assim, ó, probabilidade de cair bola vermelha, tá? Vai ser o seguinte, vai ser o que eu quero sobre o total, beleza? Como assim o que eu quero sobre o total? Eu quero que caia o quê? Bola vermelha, beleza? Para cair bola vermelha nessa rolada de dados, eu tenho quantas? 4 faces vermelhas. Então eu quero que caia uma dessas 4. O total é o quê? O total de faces que eu tenho. Eu tenho 6 faces, tá? Essas últimas 2 faces são as faces pretas. Então fica aqui, ó. Vou colocar 6, beleza? Fazendo uma divisão, simplificando, vai ficar 2 para 3. Ou seja, a probabilidade de cair vermelho é 2/3, beleza? Então, a probabilidade total, nesse caso aqui, de B ganhar, ó, probabilidade de B ganhar, nesse primeiro caso, vai ser, qual a probabilidade de cair vermelha? 2/3. E a gente vai multiplicando por 2/3, porque todas essas probabilidades dependem uma da outra, elas estão interligadas. Então, vai ficar 2/3 vezes 2/3, que é a probabilidade de vermelho cair de novo, vezes 2/3, probabilidade de vermelho cair de novo, vezes 2/3, probabilidade de vermelho cair de novo. Beleza? Que vai ficar 2/3 a quarta. Beleza? 2 a quarta, 16, 27, 81. 3 a quarta, 81. Beleza? Então a probabilidade no primeiro caso de B ganhar é 16/81. No segundo caso, eu já segui uma lógica parecida, tá? Por quê? No segundo caso, vamos olhar para essa chance aqui, ó, de cair preta, vermelha, vermelha, vermelha e vermelha, que é a forma de B ganhar, tá? A gente não calculou a chance de P ganhar, tá? Dá para a gente calcular. Probabilidade de A ganhar vai ser o que eu quero, né? Eu tenho 2 faces pretas, então eu quero que caia as 2 faces pretas. Dividindo pelo total, total de faces, 6. Dividindo tudo por 2, fica
1 terço. Beleza? Então, a probabilidade, aliás, né, a probabilidade aqui ó, de cair preta. A probabilidade de cair preta é 1 terço. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Mesma forma. Qual é a probabilidade de A ganhar aqui? Qual a probabilidade de B ganhar? É a probabilidade de cair preta, 1 terço, vezes a probabilidade de cair vermelha, 2 terços, vezes de cair vermelha de novo, 2 terços, cair vermelha de novo, 2 terços e cair vermelha de novo, 2 terços, tá? Isso daqui, ó, a gente já calculou, ó, que é isso daqui, ó, 16 sobre 81. A gente só vai multiplicar por 1 terço. Tá? Resultado, 16. 3 vezes 81, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 8, 24. Tá? Então, probabilidade de B ganhar aqui, 16 sobre 243. Só que olha só, essa daqui é a probabilidade de B ganhar considerando essas possíveis alocações de resultados, tá? Só que eu tenho, além dessa, mais 3, ó. Eu tenho mais 3. Portanto, eu tenho 4 formas de cair essa probabilidade aqui, ó. 16 sobre 243. Se eu tenho 4 formas, eu vou multiplicar elas por 4. Então, eu venho aqui, ó. Multiplico isso aqui por 4, tá? Então, o resultado vai ser 16 vezes 4, vai ficar 4 sobre 2. 4 vezes 1, 4 mais 2, 64. Então, vai ficar 64 sobre 243. Beleza? Essa é a probabilidade de B ganhar, considerando o segundo caso. O que eu faço agora? Tá vendo essas duas probabilidades? Elas são independentes, tá? Por quê? Esse primeiro caso aqui é uma forma de B ganhar. Esse segundo caso aqui é outra forma. Agora eu vou unir essas duas formas. Como que eu vou unir? Somando elas duas. Então, vou colocar aqui, ó. Probabilidade de B total vai ser 16 sobre 81, que é a primeira probabilidade, mais 64 sobre 243, tá? Aqui os denominadores são diferentes. Tem que fazer um MC. Mas olha só, 81 e 243 são múltiplos. Sempre que isso ocorrer, o MMC vai ser o maior aqui, que é 243. Ou pensa o seguinte, 243 eu consigo dividir por 81, tá? Então, o MMC vai ser 253. Então, 243, 243. 243 dividido para 243 vai dar 1. E 81 dividido para 253, só a gente pensar, ó, 81 é 3 a quarta, beleza? 243 é 3 a quinta. Então, divide 3 a quinta por 3 a quarta. Quanto que fica? Divisão de potências vai ficar a base e a gente subtrai os expoentes. 5 menos 4, isso aqui é 3 elevado a 1, que é 3. Então, o MC, que é 253, quando eu divido ele por 81, dá 3. O que eu faço com esse 3 aqui? Ó? Multiplica aqui em cima, depois eu somo. Multiplica e soma. Então, vai ficar 16 vezes 3, 3 vezes 6, 18. Fica 8, vai 1. 3 vezes 3, 3 vezes 1, dá 3. Com 1, 4. 48 mais 64 dividido por 243. Puxar aqui para baixo. 8 mais 4, isso vai dar 12. Fica 2, vai 1. 4 mais 6, 10. Com 1, 11. 112 sobre 243.
A alternativa, ó, letra C, beleza? Tinha que pensar nesses dois casos aqui, tá? E lembrar que isso daqui, ó, são independentes, são formas independentes, então a gente iria somar, tá? É diferente de eu estar multiplicando, como nesse caso aqui, ó, as probabilidades, ó, porque todas elas estão associadas entre si, tá? No caso desses dois casos, né, essa probabilidade do primeiro caso e da segunda, são probabilidades de casos diferentes, tá? Então eu vou somar elas duas para obter o total, probabilidade total de B ganhar. Tranquilo? Beleza, galera? 10ª questão é o seguinte: considere uma função de variável real definida por f de x é igual a 3 menos 2 vezes o cosseno de x sobre 2. O conjunto imagem dessa função é... Tá, o que tem que saber sobre a função cosseno? Tá? Primeiramente, a função cosseno, vou colocar aqui, ó, f de x igual a cosseno de x, tá? Ela vai ter imagem sempre menos 1 a 1, tá? Então, a imagem da função cosseno vai ter sempre imagem menor ou igual a 1 ou maior ou igual a menos 1, tá? No gráfico, bem rapidinho para ilustrar isso, tá? Por mais que aqui na questão não seja necessário, mas ele vai ficar assim, ó, menos 1, e a função cosseno vai ficar assim, ó, tanto para a direita como para a esquerda. Sempre vai ter imagem entre menos 1 e 1, tá? Essa daqui vai ser a imagem da função cosseno, tá? Então, qual é o bizu para essa questão aqui, cara? Ele não está pedindo a imagem da função cosseno de x, né? Está pedindo de 3 menos 2 vezes cosseno de x sobre 2, tá? Começa a montar essa função cosseno, tá? Da seguinte forma: primeira coisa, que a função cosseno de x sobre 2 vai ter a mesma imagem, tá? Ele vai ficar limitado a resultados menores ou iguais a 1 a resultados maiores ou iguais a menos 1, tá? E agora você vai começar a transformar essa dupla desigualdade aqui na função que a questão deu, tá? Na função que a questão deu. Então, olha só, a primeira coisa que eu preciso fazer para transformar na função que a questão deu é multiplicar tudo isso aqui por menos 2. Por quê? Ó? A função que a questão deu, ela é menos 2 vezes o cosseno de x sobre 2. Então, em ambos os lados aqui, ó, aqui eu multiplico por 2, aqui dentro multiplico por 2, aliás, por menos 2, né? Aqui é por menos 2, e aqui eu multiplico por menos 2, tá? Menos 1 vezes menos 2 vai dar 2. E sempre que eu multiplico por um sinal negativo, a desigualdade vai mudar de direção, tá? Aqui é menor ou igual, fica maior ou igual a menos 2 vezes cosseno de x sobre 2, menos 2 cosseno de x sobre 2. E aqui é a mesma coisa. Vou multiplicar essa desigualdade, a gente vai inverter ela. Vai ficar trocado a direção. E menos 2 vezes 1, menos 2, beleza? O que eu preciso fazer agora? Somar por 3, tá? Então, vou somar 3 em ambos os lados, tá? Somando 3 aqui, ó, mais 3, aqui eu somo mais 3 e aqui eu somo mais 3, tá? Então, mais 3 mais 2 vai ficar 5, maior ou igual a 3 menos 2 vezes o cosseno de x sobre 2, maior ou igual a menos 2 mais 3 vai ficar 1, beleza? Ou seja, o que é isso daqui, ó? Isso daqui é justamente f de x, ó, que a questão deu. Então, aqui é f de x, ele é maior ou igual a 1, menor ou igual a 5, tá?
Uma forma de representar isso é por intervalos. O intervalo da imagem, ele vai de 1 até 5. Beleza? Então, a alternativa, letra B. Beleza? Bizu para essa questão, não é nem você tentar jogar valores ali para ver se aquele intervalo ali está dentro da imagem, tá? E sim você começar a construir a função tendo em vista que essa função aqui, cosseno de x sobre 2, tem a mesma imagem de cosseno de x, tá? E aí só ia transformando na função que a questão deu. Tranquilo? Vamos para a última. Beleza. Questão número 11. Durante o voo, um pássaro inclina as asas a θ graus em relação ao plano horizontal, como indica a figura 1. Com essa inclinação, ele percorre um arco de circunferência em um plano paralelo ao horizontal. Aqui está a imagem. Considere que o pássaro inclinou suas asas de θ igual a 30 graus, percorrendo um arco de circunferência AB, que é esse arco aqui, ó. Representado na figura 2, de modo que o ângulo central OAB seja igual a 60. Então é esse ângulo aqui, ó. Ele percorreu esse arco aqui e o ângulo de inclinação é 60. E que tangente de θ seja igual a 6 sobre R. Beleza? Com aproximação para π e para a raiz de 3, o comprimento do arco AB em metros é... Tá, o que a gente vai fazer? Primeiramente, saber o comprimento do arco AB, tendo em vista a abertura, né, o ângulo AOB. Então, como é que a gente faz? Uma regra de 3 bem simples. Vamos pensar o seguinte: se eu tenho 360 graus, tá? 360 graus, eu sei que o arco 360 graus equivale à circunferência, que é 2π vezes o raio. Beleza? Agora, se eu tenho um arco medindo 60 graus, por que 60 graus? Ele disse, ó, que o ângulo AOB, ele mede 60, né? Então, o arco ele tem inclinação de 70 graus. Ele vai valer AOB. Beleza? Ele vai valer AB. Então, vamos primeiro cortar 0 com 0. Divide em cima e embaixo por 6. Aqui fica 1, aqui fica 6. Tá? E aqui a gente multiplica cruzado. Então vai ficar 6AB igual a 2π vezes o raio. Passando 6 dividindo, AB vai ficar 2π vezes o raio dividido por 6. Dividindo em cima e embaixo por 2, aqui fica 3 e aqui 1. Então vai ficar πr sobre 3. Tá? Esse daqui é o comprimento do arco AB. Beleza? Então, o que a gente precisa saber? Π a gente já tem, que a questão deu uma aproximação pra gente. A gente só não tem um raio, tá? Que é esse daqui, ó. Que é esse raio aqui, tá? Como que a gente vai descobrir? Através dessa informação aqui, que a tangente de θ é igual a 6 sobre R, que é o raio, tá? Por quê? Olha só o que a questão disse aqui em cima, ó. Considere que o pássaro inclinou suas asas de θ igual a 30 graus. Então, a tangente de θ que ele está falando é a tangente de 30 graus, tá? Tangente de 30 vai medir raiz de 3 sobre 3, tá? Ele falou que é igual a quê? 6 sobre R, beleza? Fazendo aqui, ó, uma expressão cruzada. Raiz de 3 vezes R é igual a 3 vezes 6, 18. Passando a raiz dividindo, o raio vai valer 18 sobre raiz de 3, tá? Vamos racionalizar? Vamos racionalizar.
Então, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Tá? Raiz de 3 vezes raiz de 3. Aqui vai ficar 3. Em cima, 18 vezes a nossa raiz de 3. Tá? Dividindo em cima e embaixo por 3. Então, o raio vai ser 6 raiz de 3. Tá? Então, esse aqui vai ser o raio. Então, substituindo aqui na fórmula, π vale 3, vezes R, 6 raiz de 3, tudo isso aqui dividido por 3, tá? Cortando 3 com 3, então aqui vai ficar 6 vezes a raiz de 3, que ele disse, ó, que mede 1,7, beleza? 1,7. Então, o arco AB vai ficar vezes 7, vai me dar 42, sobe o 4, fica o 2. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. 10,2, tá? Aí o que ele pede? Que o comprimento está mais próximo de, tá? Ele quer um valor aproximado. Isso aqui está mais próximo de quê? De 10, tá? Alternativa letra A. Tranquilo? E assim se encerra esse bloco de questões, tá bom? Se você gostou, deixa um like aqui, se inscreve no canal porque vai ter mais vídeos sobre esse conteúdo, beleza?